assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um vulcão está prestes a explodir bem no meio de uma ilha cheia de dinossauros vivos? Pois é com essa treta que o filme já começa, sem enrolação. A Ilha Nublar, aquela onde criaram o parque Jurassic World, está prestes a virar um inferno de lava porque o vulcão gigante da ilha vai entrar em erupção a qualquer momento. E o pior, os dinossauros que sobraram lá estão prestes a morrer tudo de novo, mas agora por culpa da natureza. E aí começa a grande dúvida do mundo inteiro. Vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que eles desapareçam de novo? E é aí que entra a Claire. Lembra dela? Aquela que era toda executiva no filme anterior. Agora ela virou defensora dos dinossauros, criou uma fundação e está tentando convencer o governo e o mundo de que esses animais merecem viver. Mas o governo fala: não vamos nos meter nisso, não. Aí aparece um velhinho milionário chamado Benjamin Lockwood, que era parceiro do cientista lá de trás, o criador do primeiro Jurassic Park. Ele diz que vai bancar uma missão para resgatar os dinossauros da ilha antes do vulcão explodir. Parece coisa boa, né? Mas calma. Claire é chamada para liderar essa missão e para isso ela precisa de ajuda. E quem ela vai chamar? O Owen, claro! O ex-namorado dela e treinador do Blue. Aquele Velociraptor super inteligente. O Owen tá lá de boa construindo uma casa no mato, mas ela convence ele rapidinho, porque ele ainda se importa com o Blue. Então eles vão para a ilha junto com uma equipe de segurança, uma veterinária e um técnico de sistemas. Tudo sob o comando de um tal de Whitley, que parece ser só segurança, mas a gente logo percebe que tem algo estranho no ar. Quando eles chegam na ilha, o vulcão tá quase explodindo de verdade e os dinossauros estão em pânico. O Owen reencontra o Blue. Mas aí, a equipe do Whitley mostra sua verdadeira intenção. Eles não estão ali para salvar os bichos, estão ali para capturar e vender. Isso mesmo, querem levar os dinossauros para um leilão clandestino, ganhar grana e dane-se o resto. E o Blue acaba sendo ferido durante a captura, deixando o Owen revoltado. E aí começa a confusão. O vulcão entra em erupção com tudo. Lava, fumaça, explosão, dinossauro correndo, gente fugindo. É um verdadeiro apocalipse jurássico. Claire e Owen mal conseguem escapar com vida e vão parar num navio que já está carregando vários dinossauros capturados. Eles se infiltram no navio, cuidam do Blue e seguem viagem até uma mansão misteriosa que pertence ao próprio Lockwood. Só que tem um vilão por trás de tudo isso. O Eli Mills, o braço direito do Lockwood, que na verdade está traindo o velho e organizando o tal leilão dentro da própria casa do patrão. O plano dele é vender os dinossauros para o mundo todo, para uso militar, caças ilegais, exibição, enfim, tudo que você pode imaginar. E não para por aí. Ele ainda está criando uma nova criatura, o Indoraptor, uma mistura genética ainda mais letal que o Indominus Rex do primeiro filme. Um bicho inteligente, assassino e que pode ser treinado como arma de guerra. E claro que essa aberração escapa. Adivinha o que acontece? Caos. O Indoraptor vira uma máquina de matar dentro da mansão, perseguindo Claire, Owen e uma garotinha chamada Maisie, que é neta do Lockwood, e acaba descobrindo um baita segredo sobre si mesma. Mas isso a gente aprofunda depois. Enquanto tudo isso acontece, os dinossauros estão presos e intoxicados com gás no porão. Claire fica dividida. Solta os bichos e deixa eles livres no mundo dos humanos, ou deixa todos morrerem. Quem toma a decisão final é a Maisie. Ela abre as portas e libera os dinossauros. E aí, meu amigo, o mundo muda para sempre. À noite na Ilha Nublar, uma equipe de mercenários tentam resgatar restos do Indominus Rex, aquele monstrão do primeiro filme. Eles estão no fundo do mar, perto daquele lago gigante onde vive o Mosasaurus, o dinossauro aquático gigante. Eles acham o osso do Indominus, mas mal sabem que o Mosasaurus está à espreita. Quando conseguem puxar o que precisam, BUM! O bicho ataca, come um deles e depois foge da lagoa direto para o oceano. Sim, agora tem um monstro marinho nadando livre por aí. E isso é só o comecinho. Corta para 3 anos depois. O parque está totalmente abandonado. Os dinossauros vivem soltos e selvagens na Ilha Nublar. Só que agora tem um problemão. O vulcão da ilha está acordando, prestes a explodir.
As imagens mostram lava saindo, terremotos, fumaça, um desastre iminente. O mundo inteiro começa a discutir se vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que a natureza faça seu trabalho e acabe com eles de novo. O governo americano até faz uma audiência com o doutor Ian Malcolm, sim, aquele do Jurassic Park original, e ele dá a opinião dele: deixar os dinossauros morrerem porque tentar controlá-los nunca dá certo. Ele fala que a humanidade está brincando de Deus e que liberar esses animais no mundo moderno pode ser o começo do fim. Mas a Claire, lembra dela? Aquela que no primeiro filme era toda séria e mandava no parque? Agora ela mudou completamente de lado. Criou a Fundação de Proteção dos Dinossauros e está lutando para salvar as criaturas da extinção. Só que o governo não vai ajudar, então ela recebe uma proposta meio milagrosa. Uma ligação de uma empresa ligada ao milionário Benjamin Lockwood, que era parceiro do John Hammond, o velhinho que criou o Jurassic Park. O assistente dele, Eli Mills, chama Claire para uma reunião e oferece uma solução. Eles têm uma base montada, tecnologia e um plano para resgatar os dinossauros e levá-los para uma nova ilha segura, sem vulcões, onde possam viver livres. Parece perfeito, né? Claire topa na hora, mas tem um detalhe. Eles querem muito capturar o Blue, o Velociraptor inteligente do Owen, e só ele consegue lidar com ela. Então Claire vai até o Owen, que está lá no meio do nada, construindo uma cabana e vivendo longe de tudo. Ela tenta convencer o cara, mas no começo ele tá nem aí. Fala que os dinossauros já tiveram sua chance. Só que aí ela menciona o Blue e pronto. Owen, que tem uma conexão verdadeira com o raptor desde filhote, resolve ir junto. E aí começa a preparação para a missão. Eles vão com uma equipe enorme de segurança, liderada por um tal de Ken Whitley, um brutamontes armado que parece só um caçador. Mas a gente já sente que tem coisa errada ali. Também vão junto a Zia, uma veterinária especializada em dinossauros, e o Franklin, um técnico de informática bem atrapalhado, mas muito útil. Quando o grupo chega à Ilha Nublar, o visual já tá sinistro. Fumaça no céu, tremores no chão, e os dinossauros vivendo soltos, como se o parque nunca tivesse existido. Eles montam uma base rápida e vão atrás dos animais com chips de localização. E é nessa que o Owen se separa para tentar encontrar o Blue. A cena do reencontro dos dois é bem legal. Mostra o carinho e a inteligência do dinossauro, mas logo vira uma emboscada. A equipe do Whitley atira no Blue com dardos e ainda dá um tiro de verdade, deixando o bicho ferido. E pior, tranquilizam o Owen também e o largam no meio da floresta, enquanto o vulcão começa a dar sinais de que vai explodir. Claire e Franklin, que estavam em outro canto, ficam presos numa antiga central de controle e quase morrem sufocados por gás de segurança. Mas conseguem sair a tempo e se reencontram com Owen, que está se arrastando todo grogue por causa do dardo. Eles ainda têm que fugir de um carnotauro faminto, e aí começa a cena mais tensa até agora. A erupção do vulcão começa de verdade. É explosão para todo lado, pedras voando, fumaça cobrindo tudo. Os dinossauros começam a correr em pânico, e os humanos no meio da correria tentando sobreviver. Claire, Owen e Franklin pulam num caminhão, depois numa bola giroscópica igual a do primeiro filme, e são lançados ladeira abaixo até cair num lago. Eles quase se afogam, mas conseguem sair bem na hora. Nessa hora, o desespero bate de verdade. A ilha tá virando um pesadelo em chamas. Eles veem os dinossauros sendo levados num navio gigante e fazem o impossível. Correm até o cais e se escondem a bordo no último segundo, bem antes do navio zarpar. Agora eles estão clandestinos no cargueiro junto com dezenas de dinossauros capturados, incluindo o Blue, que tá muito ferido. Zia tenta cuidar dele, mas percebe que vai precisar de uma transfusão. E adivinha? Tem que ser de outro raptor carnívoro que tá preso lá no navio. O navio tá a caminho da mansão do milionário Benjamin Lockwood, onde supostamente os dinossauros vão ser soltos em uma nova ilha segura. Mas como a gente já viu, a história é outra. Claire, Owen e os amigos estão escondidos no cargueiro, e o Blue tá bem mal depois do tiro que levou. Zia, a veterinária, descobre que ele precisa de uma transfusão de sangue urgente. E adivinha? O único dino disponível com sangue compatível é o T-Rex. Sim, o rei dos dinossauros. Então Claire e Owen, mesmo exaustos e sujos de lama até os ossos, vão até o container onde o T-Rex está dormindo. Tranquilizado, claro. A missão é entrar lá, tirar sangue da perna do bicho e sair sem virar lanche. E é aquela cena tensa, com o T-Rex acordando aos poucos, quase mordendo o Owen, mas no fim eles conseguem.
Blue recebe a transfusão e começa a melhorar. Quando o navio chega na mansão do Lockwood, os vilões mostram as garras de vez. O Eli Mills, aquele assistente que parecia gente boa, prende o Lockwood e depois o mata, porque o velho queria impedir o leilão ilegal. A mansão então vira o palco de um evento sombrio. Um monte de bilionários e representantes de países se reúnem num porão secreto para participar de um leilão internacional de dinossauros. É isso mesmo. Eles vão vender os bichos como armas, atrações, troféus, cada um por milhões de dólares. E os compradores estão doidos para botar a mão em espécies como anquilossauros, alosauros, baryonyx e até pteranodons. Um vulcão está prestes a explodir bem no meio de uma ilha cheia de dinossauros vivos? Pois é com essa treta que o filme já começa, sem enrolação. A Ilha Nublar, aquela onde criaram o parque Jurassic World, está prestes a virar um inferno de lava porque o vulcão gigante da ilha vai entrar em erupção a qualquer momento. E o pior, os dinossauros que sobraram lá estão prestes a morrer tudo de novo, mas agora por culpa da natureza. E aí começa a grande dúvida do mundo inteiro. Vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que eles desapareçam de novo? E é aí que entra a Claire. Lembra dela? Aquela que era toda executiva no filme anterior. Agora ela virou defensora dos dinossauros, criou uma fundação e está tentando convencer o governo e o mundo de que esses animais merecem viver. Mas o governo fala: não vamos nos meter nisso, não. Aí aparece um velhinho milionário chamado Benjamin Lockwood, que era parceiro do cientista lá de trás, o criador do primeiro Jurassic Park. Ele diz que vai bancar uma missão para resgatar os dinossauros da ilha antes do vulcão explodir. Parece coisa boa, né? Mas calma. Claire é chamada para liderar essa missão e para isso ela precisa de ajuda. E quem ela vai chamar? O Owen, claro! O ex-namorado dela e treinador do Blue, aquele Velociraptor super inteligente. O Owen tá lá de boa construindo uma casa no mato, mas ela convence ele rapidinho, porque ele ainda se importa com o Blue. Então eles vão para a ilha junto com uma equipe de segurança, uma veterinária e um técnico de sistemas. Tudo sob o comando de um tal de Whitley, que parece ser só segurança, mas a gente logo percebe que tem algo estranho no ar. Quando eles chegam na ilha, o vulcão tá quase explodindo de verdade e os dinossauros estão em pânico. O Owen reencontra o Blue, mas aí a equipe do Whitley mostra sua verdadeira intenção. Eles não estão ali para salvar os bichos, estão ali para capturar e vender. Isso mesmo, querem levar os dinossauros para um leilão clandestino, ganhar grana e dane-se o resto. E o Blue acaba sendo ferido durante a captura, deixando o Owen revoltado. E aí começa a confusão. O vulcão entra em erupção com tudo. Lava, fumaça, explosão, dinossauro correndo, gente fugindo. É um verdadeiro apocalipse jurássico. Claire e Owen mal conseguem escapar com vida e vão parar num navio que já está carregando vários dinossauros capturados. Eles se infiltram no navio, cuidam do Blue e seguem viagem até uma mansão misteriosa que pertence ao próprio Lockwood. Só que tem um vilão por trás de tudo isso. O Eli Mills, o braço direito do Lockwood, que na verdade está traindo o velho e organizando o tal leilão dentro da própria casa do patrão. O plano dele é vender os dinossauros para o mundo todo, para uso militar, caças ilegais, exibição, enfim, tudo o que você pode imaginar. E não para por aí. Ele ainda está criando uma nova criatura, o Indoraptor, uma mistura genética ainda mais letal que o Indominus Rex do primeiro filme. Um bicho inteligente, assassino, e que pode ser treinado como arma de guerra. E claro que essa aberração escapa. Adivinha o que acontece? Caos. O Indoraptor vira uma máquina de matar dentro da mansão, perseguindo Claire, Owen e uma garotinha chamada Maisie, que é neta do Lockwood, e acaba descobrindo um baita segredo sobre si mesma. Mas isso a gente aprofunda depois. Enquanto tudo isso acontece, os dinossauros estão presos e intoxicados com gás no porão. Claire fica dividida. Solta os bichos e deixa eles livres no mundo dos humanos, ou deixa todos morrerem. Quem toma a decisão final é a Maisie. Ela abre as portas e libera os dinossauros. E aí, meu amigo, o mundo muda para sempre. À noite na Ilha Nublar, uma equipe de mercenários tentam resgatar restos do Indominus Rex, aquele monstrão do primeiro filme. Eles estão no fundo do mar, perto daquele lago gigante onde vive o Mosasaurus, o dinossauro aquático gigante. Eles acham o osso do Indominus, mas mal sabem que o Mosasaurus está à espreita.
Quando conseguem puxar o que precisam, boom! O bicho ataca, come um deles e depois foge da lagoa direto para o oceano. Sim, agora tem um monstro marinho nadando livre por aí. E isso é só o comecinho. Corta para 3 anos depois. O parque está totalmente abandonado. Os dinossauros vivem soltos e selvagens na Ilha Nublar. Só que agora tem um problemão. O vulcão da ilha está acordando, prestes a explodir. As imagens mostram lava saindo, terremotos, fumaça. Um desastre iminente. O mundo inteiro começa a discutir se vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que a natureza faça seu trabalho e acabe com eles de novo. O governo americano até faz uma audiência com o doutor Ian Malcolm. Sim, aquele do Jurassic Park original. E ele dá a opinião dele. Deixar os dinossauros morrerem porque tentar controlá-los nunca dá certo. Ele fala que a humanidade está brincando de Deus e que liberar esses animais no mundo moderno pode ser o começo do fim. Mas a Claire, lembra dela? Aquela que no primeiro filme era toda séria e mandava no parque? Agora ela mudou completamente de lado. Criou a Fundação de Proteção dos Dinossauros e está lutando para salvar as criaturas da extinção. Só que o governo não vai ajudar, então ela recebe uma proposta meio milagrosa. Uma ligação de uma empresa ligada ao milionário Benjamin Lockwood, que era parceiro do John Hammond, o velhinho que criou o Jurassic Park. O assistente dele, Eli Mills, chama Claire para uma reunião e oferece uma solução. Eles têm uma base montada, tecnologia e um plano para resgatar os dinossauros e levá-los para uma nova ilha segura, sem vulcões, onde possam viver livres. Parece perfeito, né? Claire topa na hora, mas tem um detalhe. Eles querem muito capturar o Blue, o Velociraptor inteligente do Owen, e só ele consegue lidar com ela. Então Claire vai até o Owen, que está lá no meio do nada, construindo uma cabana e vivendo longe de tudo. Ela tenta convencer o cara, mas no começo ele tá nem aí. Fala que os dinossauros já tiveram sua chance. Só que aí ela menciona o Blue e pronto. Owen, que tem uma conexão verdadeira com o Raptor desde filhote, resolve ir junto. E aí começa a preparação para a missão. Eles vão com uma equipe enorme de segurança, liderada por um tal de Ken Whitley, um brutamontes armado que parece só um caçador. Mas a gente já sente que tem coisa errada ali. Também vão junto a Zia, uma veterinária especializada em dinossauros, e o Franklin, um técnico de informática bem atrapalhado, mas muito útil. Quando o grupo chega à Ilha Nublar, o visual já tá sinistro. Fumaça no céu, tremores no chão, e os dinossauros vivendo soltos, como se o parque nunca tivesse existido. Eles montam uma base rápida e vão atrás dos animais com chips de localização. E é nessa que o Owen se separa para tentar encontrar o Blue. A cena do reencontro dos dois é bem legal. Mostra o carinho e a inteligência do dinossauro, mas logo vira uma emboscada. A equipe do Whitley atira no Blue com dardos e ainda dá um tiro de verdade, deixando o bicho ferido. E pior, tranquilizam o Owen também e o largam no meio da floresta, enquanto o vulcão começa a dar sinais de que vai explodir. Claire e Franklin, que estavam em outro canto, ficam presos numa antiga central de controle e quase morrem sufocados por gás de segurança. Mas conseguem sair a tempo e se reencontram com Owen, que está se arrastando todo grogue por causa do dardo. Eles ainda têm que fugir de um carnotauro faminto, e aí começa a cena mais tensa até agora. A erupção do vulcão começa de verdade. É explosão para todo lado, pedras voando, fumaça cobrindo tudo. Os dinossauros começam a correr em pânico, e os humanos no meio da correria tentando sobreviver. Claire, Owen e Franklin pulam num caminhão, depois numa bola giroscópica igual a do primeiro filme, e são lançados ladeira abaixo até cair num lago. Eles quase se afogam, mas conseguem sair bem na hora. Nessa hora, o desespero bate de verdade. A ilha tá virando um pesadelo em chamas. Eles veem os dinossauros sendo levados num navio gigante e fazem o impossível. Correm até o cais e se escondem a bordo no último segundo, bem antes do navio zarpar. Agora eles estão clandestinos no cargueiro junto com dezenas de dinossauros capturados, incluindo o Blue, que tá muito ferido. Zia tenta cuidar dele, mas percebe que vai precisar de uma transfusão. E adivinha? Tem que ser de outro raptor carnívoro que tá preso lá no navio? O navio tá a caminho da mansão do milionário Benjamin Lockwood, onde supostamente os dinossauros vão ser soltos em uma nova ilha segura. Mas como a gente já viu, a história é outra. Claire, Owen e os amigos estão escondidos no cargueiro, e o Blue tá bem mal depois do tiro que levou. Zia, a veterinária, descobre que ele precisa de uma transfusão de sangue urgente.
E adivinha? O único dino disponível com sangue compatível é o T-Rex. Sim, o rei dos dinossauros. Então Claire e Owen, mesmo exaustos e sujos de lama até os ossos, vão até o container onde o T-Rex está dormindo. Tranquilizado, claro. A missão é entrar lá, tirar sangue da perna do bicho e sair sem virar lanche. E é aquela cena tensa, com o T-Rex acordando aos poucos, quase mordendo o Owen, mas no fim eles conseguem. Blue recebe a transfusão e começa a melhorar. Quando o navio chega na mansão do Lockwood, os vilões mostram as garras de vez. O Eli Mills, aquele assistente que parecia gente boa, prende o Lockwood e depois o mata, porque o velho queria impedir o leilão ilegal. A mansão então vira o palco de um evento sombrio. Um monte de bilionários e representantes de países se reúnem num porão secreto para participar de um leilão internacional de dinossauros. É isso mesmo, eles vão vender os bichos como armas, atrações, troféus, cada um por milhões de dólares. E os compradores estão doidos para botar a mão em espécies como anquilossauros, alosauros, baryonyx e até pteranodons. Um vulcão está prestes a explodir bem no meio de uma ilha cheia de dinossauros vivos? Pois é com essa treta que o filme já começa, sem enrolação. A Ilha Nublar, aquela onde criaram o parque Jurassic World, está prestes a virar um inferno de lava porque o vulcão gigante da ilha vai entrar em erupção a qualquer momento. E o pior, os dinossauros que sobraram lá estão prestes a morrer tudo de novo, mas agora por culpa da natureza. E aí começa a grande dúvida do mundo inteiro. Vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que eles desapareçam de novo? E é aí que entra a Claire. Lembra dela? Aquela que era toda executiva no filme anterior. Agora ela virou defensora dos dinossauros, criou uma fundação e está tentando convencer o governo e o mundo de que esses animais merecem viver. Mas o governo fala: não vamos nos meter nisso, não. Aí aparece um velhinho milionário chamado Benjamin Lockwood, que era parceiro do cientista lá de trás, o criador do primeiro Jurassic Park. Ele diz que vai bancar uma missão para resgatar os dinossauros da ilha antes do vulcão explodir. Parece coisa boa, né? Mas calma. Claire é chamada para liderar essa missão e para isso ela precisa de ajuda. E quem ela vai chamar? O Owen, claro! O ex-namorado dela e treinador do Blue, aquele Velociraptor super inteligente. O Owen tá lá de boa construindo uma casa no mato, mas ela convence ele rapidinho, porque ele ainda se importa com o Blue. Então eles vão para a ilha junto com uma equipe de segurança, uma veterinária e um técnico de sistemas. Tudo sob o comando de um tal de Whitley, que parece ser só segurança, mas a gente logo percebe que tem algo estranho no ar. Quando eles chegam na ilha, o vulcão tá quase explodindo de verdade e os dinossauros tão em pânico. O Owen reencontra o Blue, mas aí a equipe do Whitley mostra sua verdadeira intenção. Eles não estão ali para salvar os bichos, estão ali para capturar e vender. Isso mesmo, querem levar os dinossauros para um leilão clandestino, ganhar grana e dane-se o resto. E o Blue acaba sendo ferido durante a captura, deixando o Owen revoltado. E aí começa a confusão. O vulcão entra em erupção com tudo. Lava, fumaça, explosão, dinossauro correndo, gente fugindo. É um verdadeiro apocalipse jurássico. Claire e Owen mal conseguem escapar com vida e vão parar num navio que já está carregando vários dinossauros capturados. Eles se infiltram no navio, cuidam do Blue e seguem viagem até uma mansão misteriosa que pertence ao próprio Lockwood. Só que tem um vilão por trás de tudo isso. O Eli Mills, o braço direito do Lockwood, que na verdade está traindo o velho e organizando o tal leilão dentro da própria casa do patrão. O plano dele é vender os dinossauros para o mundo todo, para uso militar, caças ilegais, exibição, enfim, tudo o que você pode imaginar. E não para por aí. Ele ainda está criando uma nova criatura, o Indoraptor, uma mistura genética ainda mais letal que o Indominus Rex do primeiro filme. Um bicho inteligente, assassino e que pode ser treinado como arma de guerra. E claro que essa aberração escapa. Adivinha o que acontece? Caos. O Indoraptor vira uma máquina de matar dentro da mansão, perseguindo Claire, Owen e uma garotinha chamada Maisie, que é neta do Lockwood, e acaba descobrindo um baita segredo sobre si mesma. Mas isso a gente aprofunda depois. Enquanto tudo isso acontece, os dinossauros estão presos e intoxicados com gás no porão. Claire fica dividida. Solta os bichos e deixa eles livres no mundo dos humanos, ou deixa todos morrerem. Quem toma a decisão final é a Maisie.
Ela abre as portas e libera os dinossauros. E aí, meu amigo, o mundo muda para sempre. À noite na Ilha Nublar, uma equipe de mercenários tentam resgatar restos do Indominus Rex, aquele monstrão do primeiro filme. Eles estão no fundo do mar, perto daquele lago gigante onde vive o Mosasaurus, o dinossauro aquático gigante. Eles acham o osso do Indominus, mas mal sabem que o Mosasaurus está à espreita. Quando conseguem puxar o que precisam, bum! O bicho ataca, come um deles e depois foge da lagoa direto para o oceano. Sim, agora tem um monstro marinho nadando livre por aí. E isso é só o comecinho. Corta para 3 anos depois. O parque está totalmente abandonado. Os dinossauros vivem soltos e selvagens na Ilha Nublar. Só que agora tem um problemão. O vulcão da ilha está acordando, prestes a explodir. As imagens mostram lava saindo, terremotos, fumaça. Um desastre iminente. O mundo inteiro começa a discutir se vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que a natureza faça seu trabalho e acabe com eles de novo. O governo americano até faz uma audiência com o doutor Ian Malcolm. Sim, aquele do Jurassic Park original. E ele dá a opinião dele. Deixar os dinossauros morrerem porque tentar controlá-los nunca dá certo. Ele fala que a humanidade está brincando de Deus e que liberar esses animais no mundo moderno pode ser o começo do fim. Mas a Claire, lembra dela? Aquela que no primeiro filme era toda séria e mandava no parque? Agora ela mudou completamente de lado. Criou a Fundação de Proteção dos Dinossauros e está lutando para salvar as criaturas da extinção. Só que o governo não vai ajudar, então ela recebe uma proposta meio milagrosa. Uma ligação de uma empresa ligada ao milionário Benjamin Lockwood, que era parceiro do John Hammond, o velhinho que criou o Jurassic Park. O assistente dele, Eli Mills, chama Claire para uma reunião e oferece uma solução. Eles têm uma base montada, tecnologia e um plano para resgatar os dinossauros e levá-los para uma nova ilha segura, sem vulcões, onde possam viver livres. Parece perfeito, né? Claire topa na hora, mas tem um detalhe. Eles querem muito capturar o Blue, o Velociraptor inteligente do Owen, e só ele consegue lidar com ela. Então Claire vai até o Owen, que está lá no meio do nada, construindo uma cabana e vivendo longe de tudo. Ela tenta convencer o cara, mas no começo ele tá nem aí. Fala que os dinossauros já tiveram sua chance. Só que aí ela menciona o Blue e pronto. Owen, que tem uma conexão verdadeira com o Raptor desde filhote, resolve ir junto. E aí começa a preparação para a missão. Eles vão com uma equipe enorme de segurança, liderada por um tal de Ken Whitley, um brutamontes armado que parece só um caçador. Mas a gente já sente que tem coisa errada ali. Também vão junto a Zia, uma veterinária especializada em dinossauros, e o Franklin, um técnico de informática bem atrapalhado, mas muito útil. Quando o grupo chega à Ilha Nublar, o visual já tá sinistro. Fumaça no céu, tremores no chão, e os dinossauros vivendo soltos, como se o parque nunca tivesse existido. Eles montam uma base rápida e vão atrás dos animais com chips de localização. E é nessa que o Owen se separa para tentar encontrar o Blue. A cena do reencontro dos dois é bem legal. Mostra o carinho e a inteligência do dinossauro, mas logo vira uma emboscada. A equipe do Whitley atira no Blue com dardos e ainda dá um tiro de verdade, deixando o bicho ferido. E pior, tranquilizam o Owen também e o largam no meio da floresta, enquanto o vulcão começa a dar sinais de que vai explodir. Claire e Franklin, que estavam em outro canto, ficam presos numa antiga central de controle e quase morrem sufocados por gás de segurança. Mas conseguem sair a tempo e se reencontram com Owen, que está se arrastando todo grogue por causa do dardo. Eles ainda têm que fugir de um carnotauro faminto, e aí começa a cena mais tensa até agora. A erupção do vulcão começa de verdade. É explosão para todo lado, pedras voando, fumaça cobrindo tudo. Os dinossauros começam a correr em pânico, e os humanos no meio da correria tentando sobreviver. Claire, Owen e Franklin pulam num caminhão, depois numa bola giroscópica igual a do primeiro filme, e são lançados ladeira abaixo até cair num lago. Eles quase se afogam, mas conseguem sair bem na hora. Nessa hora, o desespero bate de verdade. A ilha tá virando um pesadelo em chamas. Eles veem os dinossauros sendo levados num navio gigante e fazem o impossível. Correm até o cais e se escondem a bordo no último segundo, bem antes do navio zarpar. Agora eles estão clandestinos no cargueiro junto com dezenas de dinossauros capturados, incluindo o Blue, que está muito ferido. Zia tenta cuidar dele, mas percebe que vai precisar de uma transfusão. E adivinha?
Tem que ser de outro raptor carnívoro que tá preso lá no navio? O navio tá a caminho da mansão do milionário Benjamin Lockwood, onde supostamente os dinossauros vão ser soltos em uma nova ilha segura. Mas como a gente já viu, a história é outra. Claire, Owen e os amigos estão escondidos no cargueiro, e o Blue tá bem mal depois do tiro que levou. Zia, a veterinária, descobre que ele precisa de uma transfusão de sangue urgente. E adivinha? O único dino disponível com sangue compatível é o T-Rex. Sim, o rei dos dinossauros. Então Claire e Owen, mesmo exaustos e sujos de lama até os ossos, vão até o container onde o T-Rex está dormindo. Tranquilizado, claro. A missão é entrar lá, tirar sangue da perna do bicho e sair sem virar lanche. E é aquela cena tensa, com o T-Rex acordando aos poucos, quase mordendo o Owen, mas no fim eles conseguem. Blue recebe a transfusão e começa a melhorar. Quando o navio chega na mansão do Lockwood, os vilões mostram as garras de vez. O Eli Mills, aquele assistente que parecia gente boa, prende o Lockwood e depois o mata, porque o velho queria impedir o leilão ilegal. A mansão então vira o palco de um evento sombrio. Um monte de bilionários e representantes de países se reúnem num porão secreto para participar de um leilão internacional de dinossauros. É isso mesmo. Eles vão vender os bichos como armas, atrações, troféus, cada um por milhões de dólares. E os compradores estão doidos para botar a mão em espécies como anquilossauros, allosaurus, baryonyx e até pteranodons. Um vulcão está prestes a explodir bem no meio de uma ilha cheia de dinossauros vivos? Pois é com essa treta que o filme já começa, sem enrolação. A Ilha Nublar, aquela onde criaram o parque Jurassic World, está prestes a virar um inferno de lava porque o vulcão gigante da ilha vai entrar em erupção a qualquer momento. E o pior, os dinossauros que sobraram lá estão prestes a morrer tudo de novo, mas agora por culpa da natureza. E aí começa a grande dúvida do mundo inteiro. Vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que eles desapareçam de novo? E é aí que entra a Claire. Lembra dela? Aquela que era toda executiva no filme anterior. Agora ela virou defensora dos dinossauros, criou uma fundação e está tentando convencer o governo e o mundo de que esses animais merecem viver. Mas o governo fala: não vamos nos meter nisso, não. Aí aparece um velhinho milionário chamado Benjamin Lockwood, que era parceiro do cientista lá de trás, o criador do primeiro Jurassic Park. Ele diz que vai bancar uma missão para resgatar os dinossauros da ilha antes do vulcão explodir. Parece coisa boa, né? Mas calma. Claire é chamada para liderar essa missão e para isso ela precisa de ajuda. E quem ela vai chamar? O Owen, claro. O ex-namorado dela e treinador do Blue. Aquele Velociraptor super inteligente. O Owen tá lá de boa construindo uma casa no mato, mas ela convence ele rapidinho, porque ele ainda se importa com o Blue. Então eles vão para a ilha junto com uma equipe de segurança, uma veterinária e um técnico de sistemas. Tudo sob o comando de um tal de Whitley, que parece ser só segurança, mas a gente logo percebe que tem algo estranho no ar. Quando eles chegam na ilha, o vulcão tá quase explodindo de verdade e os dinossauros estão em pânico. O Owen reencontra o Blue, mas aí a equipe do Whitley mostra sua verdadeira intenção. Eles não estão ali para salvar os bichos, estão ali para capturar e vender. Isso mesmo, querem levar os dinossauros para um leilão clandestino, ganhar grana e dane-se o resto. E o Blue acaba sendo ferido durante a captura, deixando o Owen revoltado. E aí começa a confusão. O vulcão entra em erupção com tudo. Lava, fumaça, explosão, dinossauro correndo, gente fugindo. É um verdadeiro apocalipse jurássico. Claire e Owen mal conseguem escapar com vida e vão parar num navio que já está carregando vários dinossauros capturados. Eles se infiltram no navio, cuidam do Blue e seguem viagem até uma mansão misteriosa que pertence ao próprio Lockwood. Só que tem um vilão por trás de tudo isso. O Eli Mills, o braço direito do Lockwood, que na verdade está traindo o velho e organizando o tal leilão dentro da própria casa do patrão. O plano dele é vender os dinossauros para o mundo todo, para uso militar, caças ilegais, exibição, enfim, tudo o que você pode imaginar. E não para por aí. Ele ainda está criando uma nova criatura, o Indoraptor, uma mistura genética ainda mais letal que o Indominus Rex do primeiro filme. Um bicho inteligente, assassino, e que pode ser treinado como arma de guerra. E claro que essa aberração escapa. Adivinha o que acontece? Caos.
O Indoraptor vira uma máquina de matar dentro da mansão, perseguindo Claire, Owen e uma garotinha chamada Maisie, que é neta do Lockwood, e acaba descobrindo um baita segredo sobre si mesma. Mas isso a gente aprofunda depois. Enquanto tudo isso acontece, os dinossauros estão presos e intoxicados com gás no porão. Claire fica dividida. Solta os bichos e deixa eles livres no mundo dos humanos, ou deixa todos morrerem. Quem toma a decisão final é a Maisie. Ela abre as portas e libera os dinossauros. E aí, meu amigo, o mundo muda para sempre. À noite na Ilha Nublar, uma equipe de mercenários tentam resgatar restos do Indominus Rex, aquele monstrão do primeiro filme. Eles estão no fundo do mar, perto daquele lago gigante onde vive o Mosasaurus, o dinossauro aquático gigante. Eles acham o osso do Indominus, mas mal sabem que o Mosasaurus está à espreita. Quando conseguem puxar o que precisam, BUM! O bicho ataca, come um deles e depois foge da lagoa direto para o oceano. Sim, agora tem um monstro marinho nadando livre por aí. E isso é só o comecinho. Corta para 3 anos depois. O parque está totalmente abandonado. Os dinossauros vivem soltos e selvagens na Ilha Nublar. Só que agora tem um problemão. O vulcão da ilha está acordando, prestes a explodir. As imagens mostram lava saindo, terremotos, fumaça. Um desastre iminente. O mundo inteiro começa a discutir se vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que a natureza faça seu trabalho e acabe com eles de novo. O governo americano até faz uma audiência com o doutor Ian Malcolm, sim, aquele do Jurassic Park original. E ele dá a opinião dele: deixar os dinossauros morrerem porque tentar controlá-los nunca dá certo. Ele fala que a humanidade está brincando de Deus e que liberar esses animais no mundo moderno pode ser o começo do fim. Mas a Claire, lembra dela? Aquela que no primeiro filme era toda séria e mandava no parque? Agora ela mudou completamente de lado. Criou a Fundação de Proteção dos Dinossauros e está lutando para salvar as criaturas da extinção. Só que o governo não vai ajudar, então ela recebe uma proposta meio milagrosa. Uma ligação de uma empresa ligada ao milionário Benjamin Lockwood, que era parceiro do John Hammond, o velhinho que criou o Jurassic Park. O assistente dele, Eli Mills, chama Claire para uma reunião e oferece uma solução. Eles têm uma base montada, tecnologia e um plano para resgatar os dinossauros e levá-los para uma nova ilha segura, sem vulcões, onde possam viver livres. Parece perfeito, né? Claire topa na hora, mas tem um detalhe. Eles querem muito capturar o Blue, o Velociraptor inteligente do Owen, e só ele consegue lidar com ela. Então Claire vai até o Owen, que está lá no meio do nada construindo uma cabana e vivendo longe de tudo. Ela tenta convencer o cara, mas no começo ele tá nem aí. Fala que os dinossauros já tiveram sua chance. Só que aí ela menciona o Blue e pronto. Owen, que tem uma conexão verdadeira com o Raptor desde filhote, resolve ir junto. E aí começa a preparação para a missão. Eles vão com uma equipe enorme de segurança, liderada por um tal de Ken Whitley, um brutamontes armado que parece só um caçador. Mas a gente já sente que tem coisa errada ali. Também vão junto a Zia, uma veterinária especializada em dinossauros, e o Franklin, um técnico de informática bem atrapalhado, mas muito útil. Quando o grupo chega à Ilha Nublar, o visual já tá sinistro. Fumaça no céu, tremores no chão, e os dinossauros vivendo soltos, como se o parque nunca tivesse existido. Eles montam uma base rápida e vão atrás dos animais com chips de localização. E é nessa que o Owen se separa para tentar encontrar o Blue. A cena do reencontro dos dois é bem legal. Mostra o carinho e a inteligência do dinossauro, mas logo vira uma emboscada. A equipe do Whitley atira no Blue com dardos e ainda dá um tiro de verdade, deixando o bicho ferido. E pior, tranquilizam o Owen também e o largam no meio da floresta, enquanto o vulcão começa a dar sinais de que vai explodir. Claire e Franklin, que estavam em outro canto, ficam presos numa antiga central de controle e quase morrem sufocados por gás de segurança. Mas conseguem sair a tempo e se reencontram com Owen, que está se arrastando todo grogue por causa do dardo. Eles ainda têm que fugir de um carnotauro faminto, e aí começa a cena mais tensa até agora. A erupção do vulcão começa de verdade. É explosão para todo lado, pedras voando, fumaça cobrindo tudo. Os dinossauros começam a correr em pânico, e os humanos no meio da correria tentando sobreviver. Claire, Owen e Franklin pulam num caminhão, depois numa bola giroscópica igual a do primeiro filme, e são lançados ladeira abaixo até cair num lago. Eles quase se afogam, mas conseguem sair bem na hora.
Nessa hora, o desespero bate de verdade. A ilha tá virando um pesadelo em chamas. Eles veem os dinossauros sendo levados num navio gigante e fazem o impossível. Correm até o cais e se escondem a bordo no último segundo, bem antes do navio zarpar. Agora eles estão clandestinos no cargueiro junto com dezenas de dinossauros capturados, incluindo o Blue, que tá muito ferido. Zia tenta cuidar dele, mas percebe que vai precisar de uma transfusão. E adivinha? Tem que ser de outro raptor carnívoro que tá preso lá no navio? O navio tá a caminho da mansão do milionário Benjamin Lockwood, onde supostamente os dinossauros vão ser soltos em uma nova ilha segura. Mas como a gente já viu, a história é outra. Claire, Owen e os amigos estão escondidos no cargueiro, e o Blue tá bem mal depois do tiro que levou. Zia, a veterinária, descobre que ele precisa de uma transfusão de sangue urgente. E adivinha? O único dino disponível com sangue compatível é o T-Rex, sim, o rei dos dinossauros. Então Claire e Owen, mesmo exaustos e sujos de lama até os ossos, vão até o container onde o T-Rex está dormindo. Tranquilizado, claro. A missão é entrar lá, tirar sangue da perna do bicho e sair sem virar lanche. E é aquela cena tensa, com o T-Rex acordando aos poucos, quase mordendo o Owen, mas no fim eles conseguem. Blue recebe a transfusão e começa a melhorar. Quando o navio chega na mansão do Lockwood, os vilões mostram as garras de vez. O Eli Mills, aquele assistente que parecia gente boa, prende o Lockwood e depois o mata, porque o velho queria impedir o leilão ilegal. A mansão então vira o palco de um evento sombrio. Um monte de bilionários e representantes de países se reúnem num porão secreto para participar de um leilão internacional de dinossauros. É isso mesmo. Eles vão vender os bichos como armas, atrações, troféus, cada um por milhões de dólares. E os compradores estão doidos para botar a mão em espécies como Anquilosaurus, Allosaurus, Baryonyx e até Pteranodons. Um vulcão está prestes a explodir bem no meio de uma ilha cheia de dinossauros vivos? Pois é com essa treta que o filme já começa, sem enrolação. A Ilha Nublar, aquela onde criaram o parque Jurassic World, está prestes a virar um inferno de lava porque o vulcão gigante da ilha vai entrar em erupção a qualquer momento. E o pior, os dinossauros que sobraram lá estão prestes a morrer tudo de novo, mas agora por culpa da natureza. E aí começa a grande dúvida do mundo inteiro. Vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que eles desapareçam de novo? E é aí que entra a Claire. Lembra dela? Aquela que era toda executiva no filme anterior. Agora ela virou defensora dos dinossauros, criou uma fundação e está tentando convencer o governo e o mundo de que esses animais merecem viver. Mas o governo fala: não vamos nos meter nisso, não. Aí aparece um velhinho milionário chamado Benjamin Lockwood, que era parceiro do cientista lá de trás, o criador do primeiro Jurassic Park. Ele diz que vai bancar uma missão para resgatar os dinossauros da ilha antes do vulcão explodir. Parece coisa boa, né? Mas calma. Claire é chamada para liderar essa missão e para isso ela precisa de ajuda. E quem ela vai chamar? O Owen, claro! O ex-namorado dela e treinador do Blue. Aquele Velociraptor super inteligente. O Owen tá lá de boa construindo uma casa no mato, mas ela convence ele rapidinho, porque ele ainda se importa com o Blue. Então eles vão para a ilha junto com uma equipe de segurança, uma veterinária e um técnico de sistemas. Tudo sob o comando de um tal de Whitley, que parece ser só segurança, mas a gente logo percebe que tem algo estranho no ar. Quando eles chegam na ilha, o vulcão tá quase explodindo de verdade e os dinossauros estão em pânico. O Owen reencontra o Blue, mas aí a equipe do Whitley mostra sua verdadeira intenção. Eles não estão ali para salvar os bichos, estão ali para capturar e vender. Isso mesmo, querem levar os dinossauros para um leilão clandestino, ganhar grana e dane-se o resto. E o Blue acaba sendo ferido durante a captura, deixando o Owen revoltado. E aí começa a confusão. O vulcão entra em erupção com tudo. Lava, fumaça, explosão, dinossauro correndo, gente fugindo. É um verdadeiro apocalipse jurássico. Claire e Owen mal conseguem escapar com vida e vão parar num navio que já está carregando vários dinossauros capturados. Eles se infiltram no navio, cuidam do Blue e seguem viagem até uma mansão misteriosa que pertence ao próprio Lockwood. Só que tem um vilão por trás de tudo isso. O Eli Mills, o braço direito do Lockwood, que na verdade está traindo o velho e organizando o tal leilão dentro da própria casa do patrão. O plano dele é vender os dinossauros para o mundo todo,
para uso militar, caças ilegais, exibição, enfim, tudo o que você pode imaginar. E não para por aí. Ele ainda está criando uma nova criatura, o Indoraptor, uma mistura genética ainda mais letal que o Indominus Rex do primeiro filme. Um bicho inteligente, assassino, e que pode ser treinado como arma de guerra. E claro que essa aberração escapa. Adivinha o que acontece? Caos. O Indoraptor vira uma máquina de matar dentro da mansão, perseguindo Claire, Owen e uma garotinha chamada Maisie, que é neta do Lockwood, e acaba descobrindo um baita segredo sobre si mesma. Mas isso a gente aprofunda depois. Enquanto tudo isso acontece, os dinossauros estão presos e intoxicados com gás no porão. Claire fica dividida. Solta os bichos e deixa eles livres no mundo dos humanos, ou deixa todos morrerem. Quem toma a decisão final é a Maisie. Ela abre as portas e libera os dinossauros. E aí, meu amigo, o mundo muda para sempre. À noite na Ilha Nublar, uma equipe de mercenários tentam resgatar restos do Indominus Rex, aquele monstrão do primeiro filme. Eles estão no fundo do mar, perto daquele lago gigante onde vive o Mosasaurus, o dinossauro aquático gigante. Eles acham o osso do Indominus, mas mal sabem que o Mosasaurus está à espreita. Quando conseguem puxar o que precisam, BUM! O bicho ataca, come um deles e depois foge da lagoa direto para o oceano. Sim, agora tem um monstro marinho nadando livre por aí. E isso é só o comecinho. Corta para 3 anos depois. O parque está totalmente abandonado. Os dinossauros vivem soltos e selvagens na Ilha Nublar. Só que agora tem um problemão. O vulcão da ilha está acordando, prestes a explodir. As imagens mostram lava saindo, terremotos, fumaça. Um desastre iminente. O mundo inteiro começa a discutir se vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que a natureza faça seu trabalho e acabe com eles de novo. O governo americano até faz uma audiência com o doutor Ian Malcolm, sim, aquele do Jurassic Park original. E ele dá a opinião dele: deixar os dinossauros morrerem porque tentar controlá-los nunca dá certo. Ele fala que a humanidade está brincando de Deus e que liberar esses animais no mundo moderno pode ser o começo do fim. Mas a Claire, lembra dela? Aquela que no primeiro filme era toda séria e mandava no parque? Agora ela mudou completamente de lado. Criou a Fundação de Proteção dos Dinossauros e está lutando para salvar as criaturas da extinção. Só que o governo não vai ajudar, então ela recebe uma proposta meio milagrosa. Uma ligação de uma empresa ligada ao milionário Benjamin Lockwood, que era parceiro do John Hammond, o velhinho que criou o Jurassic Park. O assistente dele, Eli Mills, chama Claire para uma reunião e oferece uma solução. Eles têm uma base montada, tecnologia e um plano para resgatar os dinossauros e levá-los para uma nova ilha segura, sem vulcões, onde possam viver livres. Parece perfeito, né? Claire topa na hora, mas tem um detalhe. Eles querem muito capturar o Blue, o Velociraptor inteligente do Owen, e só ele consegue lidar com ela. Então Claire vai até o Owen, que está lá no meio do nada, construindo uma cabana e vivendo longe de tudo. Ela tenta convencer o cara, mas no começo ele tá nem aí. Fala que os dinossauros já tiveram sua chance. Só que aí ela menciona o Blue e pronto. Owen, que tem uma conexão verdadeira com o Raptor desde filhote, resolve ir junto. E aí começa a preparação para a missão. Eles vão com uma equipe enorme de segurança, liderada por um tal de Ken Whitley, um brutamontes armado que parece só um caçador. Mas a gente já sente que tem coisa errada ali. Também vão junto a Zia, uma veterinária especializada em dinossauros, e o Franklin, um técnico de informática bem atrapalhado, mas muito útil. Quando o grupo chega à Ilha Nublar, o visual já tá sinistro. Fumaça no céu, tremores no chão, e os dinossauros vivendo soltos, como se o parque nunca tivesse existido. Eles montam uma base rápida e vão atrás dos animais com chips de localização. E é nessa que o Owen se separa para tentar encontrar o Blue. A cena do reencontro dos dois é bem legal. Mostra o carinho e a inteligência do dinossauro, mas logo vira uma emboscada. A equipe do Whitley atira no Blue com dardos e ainda dá um tiro de verdade, deixando o bicho ferido. E pior, tranquilizam o Owen também e o largam no meio da floresta, enquanto o vulcão começa a dar sinais de que vai explodir. Claire e Franklin, que estavam em outro canto, ficam presos numa antiga central de controle e quase morrem sufocados por gás de segurança. Mas conseguem sair a tempo e se reencontram com Owen, que está se arrastando todo grogue por causa do dardo. Eles ainda têm que fugir de um carnotauro faminto, e aí começa a cena mais tensa até agora,
A erupção do vulcão começa de verdade. É explosão para todo lado, pedras voando, fumaça cobrindo tudo. Os dinossauros começam a correr em pânico, e os humanos no meio da correria tentando sobreviver. Claire, Owen e Franklin pulam num caminhão, depois numa bola giroscópica igual a do primeiro filme, e são lançados ladeira abaixo até cair num lago. Eles quase se afogam, mas conseguem sair bem na hora. Nessa hora, o desespero bate de verdade. A ilha tá virando um pesadelo em chamas. Eles veem os dinossauros sendo levados num navio gigante e fazem o impossível. Correm até o cais e se escondem a bordo no último segundo, bem antes do navio zarpar. Agora eles estão clandestinos no cargueiro junto com dezenas de dinossauros capturados, incluindo o Blue, que tá muito ferido. Zia tenta cuidar dele, mas percebe que vai precisar de uma transfusão. E adivinha? Tem que ser de outro raptor carnívoro que tá preso lá no navio? O navio tá a caminho da mansão do milionário Benjamin Lockwood, onde supostamente os dinossauros vão ser soltos em uma nova ilha segura. Mas como a gente já viu, a história é outra. Claire, Owen e os amigos estão escondidos no cargueiro, e o Blue tá bem mal depois do tiro que levou. Zia, a veterinária, descobre que ele precisa de uma transfusão de sangue urgente. E adivinha? O único dino disponível com sangue compatível é o T-Rex. Sim, o rei dos dinossauros. Então Claire e Owen, mesmo exaustos e sujos de lama até os ossos, vão até o container onde o T-Rex está dormindo. Tranquilizado, claro. A missão é entrar lá, tirar sangue da perna do bicho e sair sem virar lanche. E é aquela cena tensa, com o T-Rex acordando aos poucos, quase mordendo o Owen, mas no fim eles conseguem. Blue recebe a transfusão e começa a melhorar. Quando o navio chega na mansão do Lockwood, os vilões mostram as garras de vez. O Eli Mills, aquele assistente que parecia gente boa, prende o Lockwood e depois o mata, porque o velho queria impedir o leilão ilegal. A mansão então vira o palco de um evento sombrio. Um monte de bilionários e representantes de países se reúnem num porão secreto para participar de um leilão internacional de dinossauros. É isso mesmo. Eles vão vender os bichos como armas, atrações, troféus, cada um por milhões de dólares. E os compradores estão doidos para botar a mão em espécies como anquilossauros, alosauros, baryonyx e até pteranodons. Um vulcão está prestes a explodir bem no meio de uma ilha cheia de dinossauros vivos? Pois é com essa treta que o filme já começa, sem enrolação. A Ilha Nublar, aquela onde criaram o parque Jurassic World, está prestes a virar um inferno de lava porque o vulcão gigante da ilha vai entrar em erupção a qualquer momento. E o pior, os dinossauros que sobraram lá estão prestes a morrer tudo de novo, mas agora por culpa da natureza. E aí começa a grande dúvida do mundo inteiro. Vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que eles desapareçam de novo? E é aí que entra a Claire. Lembra dela? Aquela que era toda executiva no filme anterior. Agora ela virou defensora dos dinossauros, criou uma fundação e está tentando convencer o governo e o mundo de que esses animais merecem viver. Mas o governo fala: não vamos nos meter nisso, não. Aí aparece um velhinho milionário chamado Benjamin Lockwood, que era parceiro do cientista lá de trás, o criador do primeiro Jurassic Park. Ele diz que vai bancar uma missão para resgatar os dinossauros da ilha antes do vulcão explodir. Parece coisa boa, né? Mas calma. Claire é chamada para liderar essa missão e para isso ela precisa de ajuda. E quem ela vai chamar? O Owen, claro! O ex-namorado dela e treinador do Blue. Aquele velociraptor super inteligente. O Owen tá lá de boa construindo uma casa no mato, mas ela convence ele rapidinho, porque ele ainda se importa com o Blue. Então eles vão para a ilha junto com uma equipe de segurança, uma veterinária e um técnico de sistemas. Tudo sob o comando de um tal de Whitley, que parece ser só segurança, mas a gente logo percebe que tem algo estranho no ar. Quando eles chegam na ilha, o vulcão tá quase explodindo de verdade e os dinossauros estão em pânico. O Owen reencontra o Blue, mas aí a equipe do Whitley mostra sua verdadeira intenção. Eles não estão ali para salvar os bichos, estão ali para capturar e vender. Isso mesmo, querem levar os dinossauros para um leilão clandestino, ganhar grana e dane-se o resto. E o Blue acaba sendo ferido durante a captura, deixando o Owen revoltado. E aí começa a confusão. O vulcão entra em erupção com tudo. Lava, fumaça, explosão, dinossauro correndo, gente fugindo. É um verdadeiro apocalipse jurássico.
Claire e Owen mal conseguem escapar com vida e vão parar num navio que já está carregando vários dinossauros capturados. Eles se infiltram no navio, cuidam do Blue e seguem viagem até uma mansão misteriosa que pertence ao próprio Lockwood. Só que tem um vilão por trás de tudo isso. O Eli Mills, o braço direito do Lockwood, que na verdade está traindo o velho e organizando o tal leilão dentro da própria casa do patrão. O plano dele é vender os dinossauros para o mundo todo, para uso militar, caças ilegais, exibição, enfim, tudo que você pode imaginar. E não para por aí. Ele ainda está criando uma nova criatura, o Indoraptor, uma mistura genética ainda mais letal que o Indominus Rex do primeiro filme. Um bicho inteligente, assassino, e que pode ser treinado como arma de guerra. E claro que essa aberração escapa. Adivinha o que acontece? Caos. O Indoraptor vira uma máquina de matar dentro da mansão, perseguindo Claire, Owen e uma garotinha chamada Maisie, que é neta do Lockwood, e acaba descobrindo um baita segredo sobre si mesma. Mas isso a gente aprofunda depois. Enquanto tudo isso acontece, os dinossauros estão presos e intoxicados com gás no porão. Claire fica dividida. Solta os bichos e deixa eles livres no mundo dos humanos, ou deixa todos morrerem. Quem toma a decisão final é a Maisie. Ela abre as portas e libera os dinossauros. E aí, meu amigo, o mundo muda para sempre. À noite na Ilha Nublar, uma equipe de mercenários tentam resgatar restos do Indominus Rex, aquele monstrão do primeiro filme. Eles estão no fundo do mar, perto daquele lago gigante onde vive o Mosasaurus, o dinossauro aquático gigante. Eles acham o osso do Indominus, mas mal sabem que o Mosasaurus está à espreita. Quando conseguem puxar o que precisam, bum! O bicho ataca, come um deles e depois foge da lagoa direto para o oceano. Sim, agora tem um monstro marinho nadando livre por aí. E isso é só o comecinho. Corta para 3 anos depois. O parque está totalmente abandonado. Os dinossauros vivem soltos e selvagens na Ilha Nublar. Só que agora tem um problemão. O vulcão da ilha está acordando, prestes a explodir. As imagens mostram lava saindo, terremotos, fumaça. Um desastre iminente. O mundo inteiro começa a discutir se vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que a natureza faça seu trabalho e acabe com eles de novo. O governo americano até faz uma audiência com o doutor Ian Malcolm, sim, aquele do Jurassic Park original. E ele dá a opinião dele: deixar os dinossauros morrerem porque tentar controlá-los nunca dá certo. Ele fala que a humanidade está brincando de Deus e que liberar esses animais no mundo moderno pode ser o começo do fim. Mas a Claire, lembra dela? Aquela que no primeiro filme era toda séria e mandava no parque? Agora ela mudou completamente de lado. Criou a Fundação de Proteção dos Dinossauros e está lutando para salvar as criaturas da extinção. Só que o governo não vai ajudar, então ela recebe uma proposta meio milagrosa. Uma ligação de uma empresa ligada ao milionário Benjamin Lockwood, que era parceiro do John Hammond, o velhinho que criou o Jurassic Park. O assistente dele, Eli Mills, chama Claire para uma reunião e oferece uma solução. Eles têm uma base montada, tecnologia e um plano para resgatar os dinossauros e levá-los para uma nova ilha segura, sem vulcões, onde possam viver livres. Parece perfeito, né? Claire topa na hora, mas tem um detalhe. Eles querem muito capturar o Blue, o Velociraptor inteligente do Owen, e só ele consegue lidar com ela. Então Claire vai até o Owen, que tá lá no meio do nada construindo uma cabana e vivendo longe de tudo. Ela tenta convencer o cara, mas no começo ele tá nem aí. Fala que os dinossauros já tiveram sua chance. Só que aí ela menciona o Blue e pronto. Owen, que tem uma conexão verdadeira com o Raptor desde filhote, resolve ir junto. E aí começa a preparação para a missão. Eles vão com uma equipe enorme de segurança, liderada por um tal de Ken Whitley, um brutamontes armado que parece só um caçador. Mas a gente já sente que tem coisa errada ali. Também vão junto a Zia, uma veterinária especializada em dinossauros, e o Franklin, um técnico de informática bem atrapalhado, mas muito útil. Quando o grupo chega à Ilha Nublar, o visual já tá sinistro. Fumaça no céu, tremores no chão, e os dinossauros vivendo soltos, como se o parque nunca tivesse existido. Eles montam uma base rápida e vão atrás dos animais com chips de localização. E é nessa que o Owen se separa para tentar encontrar o Blue. A cena do reencontro dos dois é bem legal. Mostra o carinho e a inteligência do dinossauro, mas logo vira uma emboscada. A equipe do Whitley atira no Blue com dardos e ainda dá um tiro de verdade, deixando o bicho ferido. E pior,
Tranquilizam o Owen também e o largam no meio da floresta, enquanto o vulcão começa a dar sinais de que vai explodir. Claire e Franklin, que estavam em outro canto, ficam presos numa antiga central de controle e quase morrem sufocados por gás de segurança. Mas conseguem sair a tempo e se reencontram com Owen, que está se arrastando todo grogue por causa do dardo. Eles ainda têm que fugir de um carnotauro faminto, e aí começa a cena mais tensa até agora. A erupção do vulcão começa de verdade. É explosão para todo lado, pedras voando, fumaça cobrindo tudo. Os dinossauros começam a correr em pânico, e os humanos no meio da correria tentando sobreviver. Claire, Owen e Franklin pulam num caminhão, depois numa bola giroscópica igual a do primeiro filme, e são lançados ladeira abaixo até cair num lago. Eles quase se afogam, mas conseguem sair bem na hora. Nessa hora, o desespero bate de verdade. A ilha tá virando um pesadelo em chamas. Eles veem os dinossauros sendo levados num navio gigante e fazem o impossível. Correm até o cais e se escondem a bordo no último segundo, bem antes do navio zarpar. Agora eles estão clandestinos no cargueiro junto com dezenas de dinossauros capturados, incluindo o Blue, que tá muito ferido. Zia tenta cuidar dele, mas percebe que vai precisar de uma transfusão. E adivinha? Tem que ser de outro raptor carnívoro que tá preso lá no navio? O navio tá a caminho da mansão do milionário Benjamin Lockwood, onde supostamente os dinossauros vão ser soltos em uma nova ilha segura. Mas como a gente já viu, a história é outra. Claire, Owen e os amigos estão escondidos no cargueiro, e o Blue tá bem mal depois do tiro que levou. Zia, a veterinária, descobre que ele precisa de uma transfusão de sangue urgente. E adivinha? O único dino disponível com sangue compatível é o T-Rex. Sim, o rei dos dinossauros. Então Claire e Owen, mesmo exaustos e sujos de lama até os ossos, vão até o container onde o T-Rex está dormindo. Tranquilizado, claro. A missão é entrar lá, tirar sangue da perna do bicho e sair sem virar lanche. E é aquela cena tensa, com o T-Rex acordando aos poucos, quase mordendo o Owen, mas no fim eles conseguem. Blue recebe a transfusão e começa a melhorar. Quando o navio chega na mansão do Lockwood, os vilões mostram as garras de vez. O Eli Mills, aquele assistente que parecia gente boa, prende o Lockwood e depois o mata, porque o velho queria impedir o leilão ilegal. A mansão então vira o palco de um evento sombrio. Um monte de bilionários e representantes de países se reúnem num porão secreto para participar de um leilão internacional de dinossauros. É isso mesmo. Eles vão vender os bichos como armas, atrações, troféus, cada um por milhões de dólares. E os compradores estão doidos para botar a mão em espécies como anquilossauros, alosauros, baryonyx e até pteranodons. Um vulcão está prestes a explodir bem no meio de uma ilha cheia de dinossauros vivos? Pois é com essa treta que o filme já começa, sem enrolação. A Ilha Nublar, aquela onde criaram o parque Jurassic World, está prestes a virar um inferno de lava porque o vulcão gigante da ilha vai entrar em erupção a qualquer momento. E o pior, os dinossauros que sobraram lá estão prestes a morrer tudo de novo, mas agora por culpa da natureza. E aí começa a grande dúvida do mundo inteiro. Vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que eles desapareçam de novo? E é aí que entra a Claire. Lembra dela? Aquela que era toda executiva no filme anterior. Agora ela virou defensora dos dinossauros, criou uma fundação e está tentando convencer o governo e o mundo de que esses animais merecem viver. Mas o governo fala: não vamos nos meter nisso, não. Aí aparece um velhinho milionário chamado Benjamin Lockwood, que era parceiro do cientista lá de trás, o criador do primeiro Jurassic Park. Ele diz que vai bancar uma missão para resgatar os dinossauros da ilha antes do vulcão explodir. Parece coisa boa, né? Mas calma. Claire é chamada para liderar essa missão e para isso ela precisa de ajuda. E quem ela vai chamar? O Owen, claro! O ex-namorado dela e treinador do Blue, aquele velociraptor super inteligente. O Owen tá lá de boa construindo uma casa no mato, mas ela convence ele rapidinho, porque ele ainda se importa com o Blue. Então eles vão para a ilha junto com uma equipe de segurança, uma veterinária e um técnico de sistemas. Tudo sob o comando de um tal de Whitley, que parece ser só segurança, mas a gente logo percebe que tem algo estranho no ar. Quando eles chegam na ilha, o vulcão tá quase explodindo de verdade e os dinossauros estão em pânico. O Owen reencontra o Blue, mas aí a equipe do Whitley mostra sua verdadeira intenção. Eles não estão ali para salvar os bichos,
Estão ali para capturar e vender. Isso mesmo, querem levar os dinossauros para um leilão clandestino, ganhar grana e dane-se o resto. E o Blue acaba sendo ferido durante a captura, deixando o Owen revoltado. E aí começa a confusão. O vulcão entra em erupção com tudo. Lava, fumaça, explosão. Dinossauro correndo, gente fugindo. É um verdadeiro apocalipse jurássico. Claire e Owen mal conseguem escapar com vida e vão parar num navio que já está carregando vários dinossauros capturados. Eles se infiltram no navio, cuidam do Blue e seguem viagem até uma mansão misteriosa que pertence ao próprio Lockwood. Só que tem um vilão por trás de tudo isso. O Eli Mills, o braço direito do Lockwood, que na verdade está traindo o velho e organizando o tal leilão dentro da própria casa do patrão. O plano dele é vender os dinossauros para o mundo todo, para uso militar, caças ilegais, exibição, enfim, tudo o que você pode imaginar. E não para por aí. Ele ainda está criando uma nova criatura, o Indoraptor, uma mistura genética ainda mais letal que o Indominus Rex do primeiro filme. Um bicho inteligente, assassino, e que pode ser treinado como arma de guerra. E claro que essa aberração escapa. Adivinha o que acontece? Caos. O Indoraptor vira uma máquina de matar dentro da mansão, perseguindo Claire, Owen e uma garotinha chamada Maisie, que é neta do Lockwood, e acaba descobrindo um baita segredo sobre si mesma. Mas isso a gente aprofunda depois. Enquanto tudo isso acontece, os dinossauros estão presos e intoxicados com gás no porão. Claire fica dividida. Solta os bichos e deixa eles livres no mundo dos humanos, ou deixa todos morrerem. Quem toma a decisão final é a Maisie. Ela abre as portas e libera os dinossauros. E aí, meu amigo, o mundo muda para sempre. À noite na Ilha Nublar, uma equipe de mercenários tentam resgatar restos do Indominus Rex, aquele monstrão do primeiro filme. Eles estão no fundo do mar, perto daquele lago gigante onde vive o Mosasaurus, o dinossauro aquático gigante. Eles acham o osso do Indominus, mas mal sabem que o Mosasaurus está à espreita. Quando conseguem puxar o que precisam, bum! O bicho ataca, come um deles e depois foge da lagoa direto para o oceano. Sim, agora tem um monstro marinho nadando livre por aí. E isso é só o comecinho. Corta para 3 anos depois. O parque está totalmente abandonado. Os dinossauros vivem soltos e selvagens na Ilha Nublar. Só que agora tem um problemão. O vulcão da ilha está acordando, prestes a explodir. As imagens mostram lava saindo, terremotos, fumaça. Um desastre iminente. O mundo inteiro começa a discutir se vale a pena salvar os dinossauros ou deixar que a natureza faça seu trabalho e acabe com eles de novo. O governo americano até faz uma audiência com o doutor Ian Malcolm. Sim, aquele do Jurassic Park original. E ele dá a opinião dele. Deixar os dinossauros morrerem porque tentar controlá-los nunca dá certo. Ele fala que a humanidade está brincando de Deus e que liberar esses animais no mundo moderno pode ser o começo do fim. Mas a Claire, lembra dela? Aquela que no primeiro filme era toda séria e mandava no parque? Agora ela mudou completamente de lado. Criou a Fundação de Proteção dos Dinossauros e está lutando para salvar as criaturas da extinção. Só que o governo não vai ajudar, então ela recebe uma proposta meio milagrosa. Uma ligação de uma empresa ligada ao milionário Benjamin Lockwood, que era parceiro do John Hammond, o velhinho que criou o Jurassic Park. O assistente dele, Eli Mills, chama Claire para uma reunião e oferece uma solução. Eles têm uma base montada, tecnologia e um plano para resgatar os dinossauros e levá-los para uma nova ilha segura, sem vulcões, onde possam viver livres. Parece perfeito, né? Claire topa na hora, mas tem um detalhe. Eles querem muito capturar o Blue, o Velociraptor inteligente do Owen, e só ele consegue lidar com ela. Então Claire vai até o Owen, que está lá no meio do nada, construindo uma cabana e vivendo longe de tudo. Ela tenta convencer o cara, mas no começo ele tá nem aí. Fala que os dinossauros já tiveram sua chance. Só que aí ela menciona o Blue e pronto. Owen, que tem uma conexão verdadeira com o Raptor desde filhote, resolve ir junto. E aí começa a preparação para a missão. Eles vão com uma equipe enorme de segurança, liderada por um tal de Ken Whitley, um brutamontes armado que parece só um caçador. Mas a gente já sente que tem coisa errada ali. Também vão junto a Zia, uma veterinária especializada em dinossauros, e o Franklin, um técnico de informática bem atrapalhado, mas muito útil. Quando o grupo chega à Ilha Nublar, o visual já tá sinistro. Fumaça no céu, tremores no chão,
e os dinossauros vivendo soltos, como se o parque nunca tivesse existido. Eles montam uma base rápida e vão atrás dos animais com chips de localização. E é nessa que o Owen se separa para tentar encontrar o Blue. A cena do reencontro dos dois é bem legal. Mostra o carinho e a inteligência do dinossauro, mas logo vira uma emboscada. A equipe do Whitley atira no Blue com dardos e ainda dá um tiro de verdade, deixando o bicho ferido. E pior, tranquilizam o Owen também e o largam no meio da floresta, enquanto o vulcão começa a dar sinais de que vai explodir. Claire e Franklin, que estavam em outro canto, ficam presos numa antiga central de controle e quase morrem sufocados por gás de segurança. Mas conseguem sair a tempo e se reencontram com Owen, que está se arrastando todo grogue por causa do dardo. Eles ainda têm que fugir de um carnotauro faminto, e aí começa a cena mais tensa até agora. A erupção do vulcão começa de verdade. É explosão para todo lado, pedras voando, fumaça cobrindo tudo. Os dinossauros começam a correr em pânico, e os humanos no meio da correria tentando sobreviver. Claire, Owen e Franklin pulam num caminhão, depois numa bola giroscópica igual a do primeiro filme, e são lançados ladeira abaixo até cair num lago. Eles quase se afogam, mas conseguem sair bem na hora. Nessa hora, o desespero bate de verdade. A ilha tá virando um pesadelo em chamas. Eles veem os dinossauros sendo levados num navio gigante e fazem o impossível. Correm até o cais e se escondem a bordo no último segundo, bem antes do navio zarpar. Agora eles estão clandestinos no cargueiro junto com dezenas de dinossauros capturados, incluindo o Blue, que tá muito ferido. Zia tenta cuidar dele, mas percebe que vai precisar de uma transfusão. E adivinha? Tem que ser de outro raptor carnívoro que tá preso lá no navio? O navio tá a caminho da mansão do milionário Benjamin Lockwood, onde supostamente os dinossauros vão ser soltos em uma nova ilha segura. Mas como a gente já viu, a história é outra. Claire, Owen e os amigos estão escondidos no cargueiro, e o Blue tá bem mal depois do tiro que levou. Zia, a veterinária, descobre que ele precisa de uma transfusão de sangue urgente. E adivinha? O único dino disponível com sangue compatível é o T-Rex. Sim, o rei dos dinossauros. Então Claire e Owen, mesmo exaustos e sujos de lama até os ossos, vão até o container onde o T-Rex está dormindo. Tranquilizado, claro. A missão é entrar lá, tirar sangue da perna do bicho e sair sem virar lanche. E é aquela cena tensa, com o T-Rex acordando aos poucos, quase mordendo o Owen, mas no fim eles conseguem. Blue recebe a transfusão e começa a melhorar. Quando o navio chega na mansão do Lockwood, os vilões mostram as garras de vez. O Eli Mills, aquele assistente que parecia gente boa, prende o Lockwood e depois o mata, porque o velho queria impedir o leilão ilegal. A mansão então vira o palco de um evento sombrio. Um monte de bilionários e representantes de países se reúnem num porão secreto para participar de um leilão internacional de dinossauros. É isso mesmo. Eles vão vender os bichos como armas, atrações, troféus, cada um por milhões de dólares. E os compradores estão doidos para botar a mão em espécies como anquilossauros, alosauros, baryonyx e até pteranodons. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.